Amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria em nosso coração, estamos aqui para gravarmos ou comentarmos o capítulo 17 do livro de Apocalipse, que trata da queda da Babilônia mística, da Babilônia religiosa. Quero lhes dizer que estou baseado no livro escrito por mim mesmo, chamado A Revelação do Apocalipse. Pela graça de Deus, consegui comentar capítulo por capítulo, trazendo um estudo sobre este livro que tem preocupado tantas pessoas. Os amados irmãos que tiveram algum desejo de possuí-lo, estarei à vossa inteira disposição pelos telefones DDD 11 2692 6100 ou celular da TIM 8785 7978 ou pelo meu e-mail P maiúsculo, só P maiúsculo, R minúsculo, pr.jserafim@yahoo.com.br. Será um imenso prazer poder atendê-los e servir o povo de Deus. Leiamos então o capítulo 17 de Apocalipse, dos versos 1 aos versos 6, a primeira parte. Diz assim o apóstolo do amor: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Temos a visão de João falando a respeito da destruição, da ruína, do fim da Babilônia mística. E no capítulo 18 veremos a destruição da Babilônia política e comercial. A Babilônia mística, religiosa, a Bíblia chama de a grande prostituta, de meretriz, que estava sentada, com a qual está sentada sobre muitas águas, e tinha o apoio de uma besta de cor escarlate. Fala de um mundo religioso, de uma religião pagã, idólatra, politeísta. Deus sempre odiou a idolatria. É interessante notar, meus amados, que antes do dilúvio, a geração antediluviana, não se fala
em pecado de idolatria. O pecado que prevaleceu na geração antediluviana foi o pecado da violência, o pecado do materialismo e o pecado da imoralidade sexual, da sensualidade. Não se fala em pecado de idolatria. Mas logo após o dilúvio, um descendente de Cão, por nome Nimrod, que está no capítulo 10 de Gênesis, versículos 8 a 10, nos fala que esse Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor. Uma tradição judaica informa que ele era um grande homem do pecado, da rebelião, da violência, e foi ele quem comandou, quem liderou uma rebelião coletiva contra Deus, resolvendo construir a Torre de Babel. Está no capítulo 11 de Gênesis. O seu intuito era construir uma torre cujo cume tocasse os céus. Céus, é claro que ele não se referia à morada de Deus, mas esse espaço sideral, as nuvens, uma torre muito alta, como querendo desafiar a Deus, para ver qual era o dilúvio que eles poderiam alcançar. E outro tema de rebelião, Deus mandou que se espalhassem sobre a terra. E o Nimrod sugeriu a construção dessa torre para que eles não se espalhassem, mas se ajuntassem. E ele era o líder desse ajuntamento. E diz a tradição que ele se fez um deus. Ele e a sua mulher Semíramis. Era considerada uma deusa, uma rainha do céu. E aí nasceu o pecado da idolatria, com a construção da Torre de Babel, da onde vem o nome Babilônia. Desafiar a Deus é derrota. Quem se endureceu contra ele teve paz, perguntou Jó. Todos que se levantam contra Deus estão fadados ao fracasso, à vergonha, à derrota. Por isso Deus confundiu as línguas e a Torre de Babel não pode ser concluída. Mas a doutrina da idolatria e do politeísmo nasceu aí. E foi daí que nasceu a grande cidade de Babilônia, que 28 séculos mais tarde era a grande Babilônia, governada por Nabucodonosor, o maior império da época, com o melhor exército, o melhor material bélico, a cidade cercada por uma muralha com 100 metros de altura por 20 de largura. Achavam-se por isso tão seguros. E lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. E foi para essa Babilônia que Judá foi levado cativo, no ano 605 a.C., motivado pelo seu pecado de idolatria, de traírem, de serem fiéis ao verdadeiro Deus. Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, na mão dos caldeus, e eles foram aprisionados na Babilônia. Babilônia suntuosa, parecia forte, invencível, como já dissemos, com o melhor material bélico e o exército mais bem treinado, protegido por uma muralha inexpugnável.
Parece que sentiam-se tão seguros naquele lugar. E lá predominava a idolatria. O deus Nebo era o deus oficial da Babilônia. Dizem alguns que a estátua que ele construiu, a estátua de ouro, do capítulo 3 de Daniel, era a estátua do deus oficial da Babilônia, onde todos deviam se prostrar e adorar aquela estátua. E depois havia uma pluralidade de deuses, um número enorme de deuses. E então o pecado da idolatria, da feitiçaria, da magia negra, o pecado do horóscopo nasceu aí. Eu espero que entre meus ouvintes nenhum seja leitor de horóscopo, não é? Eu vou ver como está meu horóscopo. Vou ver o que dizem os astros a meu respeito. Se algum dos meus ouvintes ainda tem esse costume, eu lhe peço em nome de Jesus, abandone isso. Isso é feitiçaria. Isso vem da Babilônia pagã. Põe o teu futuro nas mãos de Jesus e descansa nele. É ele, Jesus, o astro que há de guiar a nossa vida. E quem for guiado por Jesus será feliz por toda a eternidade. Não precisa se preocupar com o amanhã. Deixa nas suas mãos e ele cuidará muito bem. O nosso sol da justiça, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. E a influência da Babilônia ficou. Pegou no mundo todo. A idolatria se espalhou e tornou-se geral. E Deus considera a idolatria como uma infidelidade a Deus, uma traição, um adultério. Porque Deus é o único ser digno de ser adorado. Deus é o único ser que merece a nossa sincera adoração. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que nos deu a vida. Salmo 24, versos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Portanto, somente Ele é digno de ser adorado. Adoração a um outro ser, a qualquer divindade, ou qualquer outro objeto que atrai adoração humana, é considerado uma infidelidade, um adultério espiritual. Lede o livro de Oséias, quando Deus quis mostrar claramente a Israel a sua infidelidade espiritual, mandou que Oséias se casasse com uma mulher das prostituições. Oséias se casou com uma mulher prostituta, deu-lhe um nome honrado, deu-lhe uma condição digna de vida, mas ela não abandonou a sua vida pecaminosa e de prostituição. E Oséias, com amor, a convidava para abandonar aquela vida e voltar para o seu lar, onde ela teria proteção, carinho e uma vida digna. Deus queria mostrar que mesmo Ele dando a Israel todo o apoio, tendo tirado Israel do Egito, onde eram escravos, tendo feito maravilhas extraordinárias por eles, aberto o Mar Vermelho, os conduzido pelo deserto, dando-lhes maná do céu. O Salmo 78, versículo 24, nos fala que comeram, Deus lhes deu para comer do alimento dos anjos. Deus cuidou tão bem daquele povo. Deus os introduziu
em Canaã, tirando da frente deles povos mais fortes, mais poderosos do que eles. E então Deus se mostrou amoroso com o seu povo, mas eles abandonaram a Deus e o trocaram por ídolos mudos, que não pode falar, nem ver, nem ouvir. Veja o Salmo 115. Então, a idolatria, Deus considera como um pecado de infidelidade conjugal, porque só Deus merece ser adorado. Particularmente, eu não gosto de que um cristão, quando admira alguma coisa, quando gosta de alguma coisa, fala, eu adoro isso. Já vi que eu falei, eu adoro meu cachorro, eu adoro minha casa. Não deveria haver essa expressão, mesmo que seja uma simples expressão, mas não pega bem. Pode amar, pode querer bem, pode dar proteção, mas reservemos a palavra adorar somente para o nosso Deus. Somente Ele merece a nossa adoração. Irmão, ame a sua esposa como a si mesmo, mas não adore a sua esposa. Irmã, ame o seu marido. Respeite, honre o seu marido, mas não diga que você o adora, porque só Deus merece adoração. Amem seus filhos, cuide deles, mas não os adore. Não diga, eu adoro meus filhos. Só Deus merece adoração. Foi o que disse o Senhor a Satanás no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás lhe propôs, oferecendo-lhe o mundo e a sua glória, se prostrado me adorares. E foi a resposta do Senhor, está escrito, ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só Ele merece adoração. Pois bem, aqui, durante o período da grande tribulação, no reinado do anticristo, nós vamos encontrar a destruição da Babilônia. E uma coisa é tão curiosa, perceber que não é Deus que vai destruir a Babilônia, é o próprio anticristo. Ele primeiro vai dar apoio a todo e qualquer tipo de religiosidade idólatra, mas depois ele vai querer tirar tudo isso para que ele seja o único ser adorado como se fosse um Deus. E ele vai se opor também contra a própria Babilônia. E ela será arruinada, destruída, porque chegou o fim de acabar com a idolatria. O anticristo vai querer uma adoração exclusiva, o que também é uma terrível idolatria, mas estudaremos nos capítulos seguintes que finalmente ele também será derrotado, arruinado. E somente Deus é tudo em todas as coisas e para todo o sempre. Leiamos agora a sequência. Vamos ler agora dos versículos 7 ao 11, do capítulo 17 ainda. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Aqui há uma interpretação do próprio anjo a respeito dos
a respeito das 7 cabeças, dizendo que são 7 montes, onde a mulher está assentada. Nos dá a ideia clara, esse texto, do Império Romano ressuscitado. Nós falamos da idolatria babilônica, mas nos dias de Jesus e durante alguns séculos subsequentes, o mundo era dominado por Roma, que também era idólatra, porque ela copiou a idolatria dos seus antepassados, dos babilônios e de outros povos mais, e teve uma influência religiosa que até hoje se vê isso. Um certo irmão conversava comigo um dia desses dizendo que no Japão existe 8 milhões de deuses. Existe mais deuses do que seres humanos. Em outros países idólatras, pagãos, e mesmo no nosso Brasil, que tristeza sentimos quando vimos a mídia, a televisão mostrando grandes multidões adorando imagem de escultura, fazendo sacrifício de tolo, prostrado aos pés de um ídolo que não ouve, não vê, não fala, não se move, não pode fazer nada, deixando de adorar o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, e aquele que nos ouve, nos responde e nos ama com profundo amor. Então a influência agora de Roma continua existindo, e a igreja primitiva, muito perseguida pelo Império Romano, porque se recusava a reconhecer os Césares como Deus, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor. A igreja foi cruelmente perseguida, até que o imperador romano, por nome Constantino, se tornou, entre parênteses, ou se dizia cristão, não sei se era um verdadeiro cristão, porque ainda nos conta a história que, como havia uma doutrina que o batismo apagava todos os pecados cometidos até então, até na época do batismo, e ele dizia, então, e os pecados cometidos depois do batismo, como que ficam? Então ele preferiu ser batizado já quase nos dias da morte, para morrer com menos pecados. Veja quanta ignorância, quanta falta de conhecimento de Deus. E a igreja foi, junto com Constantino, vieram para a igreja os seus ministros, seus vassalos, grande número de pessoas aderiram ao cristianismo, não por estarem convertidas, mas para agradar o imperador. E não tiveram suas vidas transformadas, não nasceram de novo, trouxeram para a igreja os seus costumes pagãos. E nós vemos com muita tristeza igreja que se diz cristã, adorando ídolos e ensinando o seu povo a adorar ídolos. E na época da grande tribulação, no governo do anticristo, esse pecado vai alastrar muito mais, vai ter uma grande projeção, até que ela seja arruinada e destruída. Então é a destruição da Babilônia pagã, da Babilônia religiosa, da Babilônia mística. Leiamos agora dos versos 12 até o 18. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pois bem, amados, a Babilônia, propriamente dita, ela foi invadida pelos medos e persas, mais ou menos no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo, e depois ela aos poucos foi sendo destruída, cumprindo-se Jeremias capítulo 50, versículo 8, onde ela seria completamente destruída e nunca mais seria reconstruída. E de fato a Babilônia nunca mais foi reconstruída. Acreditamos que no governo do anticristo, assim como o templo dos judeus será reconstruído, a Babilônia também o será. E ela reconstruída ressurgirá, com todo o seu costume pagão, até que venha a sua completa destruição, a sua completa ruína. Adoremos a Deus, somente a Ele, porque somente Ele é digno de toda adoração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Em continuação, vamos, segundo a graça de Deus, comentar o capítulo 18 de Apocalipse. A queda da Babilônia comercial. A Babilônia, já falamos sobre a Babilônia religiosa, mística, e agora falaremos da Babilônia comercial. Leiamos dos versículos 1 a 3. Diz o apóstolo João: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Todo sistema, ou religioso ou comercial, quando não tem Deus como seu guia, sua direção, entram por um caminho tenebroso, perigoso, pecaminoso, desastroso. Como vimos o fim da Babilônia mística, o capítulo 18 nos fala da Babilônia comercial. Nós vivemos numa época e as coisas vão se tornando cada vez mais notadas, uma época do consumismo descontrolado. Quantas pessoas há que se deixam levar por propagandas, por vitrines, se atrapalham tanto nas suas contas, nos seus problemas financeiros,
porque é uma pressão psicológica, social, para que se gaste, se gaste, se gaste sempre. E aqui nos fala o texto de uma Babilônia que enriqueceu a custa de um comércio dessa natureza, ajuntou muita riqueza, muitos bens, e Deus não está fazendo parte, Deus não é lembrado, Deus é posto de lado, e a Babilônia se orgulha do seu poderio econômico, de suas riquezas, dos seus bens. Mas Deus virá com uma intervenção. Assim como destruiu a Babilônia religiosa, mística, destruirá a Babilônia comercial. Como já vimos aqui até o versículo 3. Leiamos então os textos agora dos versículos 4 ao versículo 8. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades deles. Tornar-lhe a dar como ela vos deu, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas e morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus quem a julga. Como já temos dito, Babilônia se orgulhando da sua posição, talvez ridicularizando o povo de Deus, por ser humilde, simples e pobre, conforme diz lá em Hebreus capítulo 11, dos versos 38 a 40, povo perseguido, aflito e maltratado, e a Babilônia em opulência, em riqueza, achando que nunca vai ter fim a sua glória. Mas nós temos logo no início do texto que lemos, uma advertência de Deus: sai dela, povo meu. Quando a primeira Babilônia foi invadida pelos medos e persas, o povo de Deus continuou lá, muito judeu, inclusive Daniel, continuou na Babilônia. Ela não foi destruída em nenhum momento. Então está claro que o texto fala da Babilônia que virá, que existirá no período da grande tribulação. Quem será esse povo de Deus que estará na Babilônia se a igreja foi arrebatada? Muito bom pensamento. Esse povo de Deus que estará na Babilônia, nessa ocasião, morando ou trabalhando lá, certamente serão os judeus que reconheceram Jesus, seu Messias, e pessoas gentias que aceitaram a Cristo como Salvador. E o profeta diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante. Deus tem cuidado com o seu povo. Deus não quer que seu povo pereça com os incrédulos. O mesmo cuidado mostrou Jesus com relação aos crentes, ao seu povo, em Jerusalém, quando ele previa a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70,
Ele mesmo deu instruções: quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa em casa. Quem estiver no campo, fuja. Não volte a buscar alguma coisa, porque será um dia de tristeza, de pranto, de dor. Lá nos dias de Ló, o anjo dizia: vai embora, não olhe nem para trás. Escapa-te por tua vida. Todos aqueles que derem ouvidos à advertência de Deus escaparão de perecerem e de sofrerem na destruição dessas cidades. E é que Deus adverte seu povo: sai dela, povo meu, deixa aí suas riquezas, deixa aí seu comércio, deixa aí seus bens, porque a maior preciosidade, o maior bem que um ser humano possui é a sua própria vida. Não convém arriscar a vida por questão de seus bens, casa boa, comércio bom, etc. Deixa tudo, porque tudo será destruído. E quem confia em Deus nunca ficará desamparado. Mas a Babilônia comercial. Alguns acreditam, como já dissemos, que ela será reconstruída pelo anticristo. Já houve várias tentativas da reconstrução da Babilônia. Muitos aliados dos povos que deram sequência aos babilônios, que hoje é o Iraque, tentaram reconstruir Babilônia várias vezes, se gastou milhões de dólares, mas não foi possível a sua reconstrução. Ela somente será reconstruída no período da grande tribulação pelo anticristo. Então aí ela será reconstruída, voltando a ter todo esse apogeu. E a Bíblia nos fala, como lemos aqui no versículo 8, portanto num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Ela será construída num lugar de muito betume. E quando houver um incêndio, ninguém vai conseguir dominar. No mês de outubro do ano de 2007, irrompeu um grande incêndio nos Estados Unidos. E esse incêndio destruiu muitas mansões e desabrigou milhões de pessoas. As autoridades americanas lutaram para apagar esse incêndio, dominar as chamas, com 8.000 aviões de combate a incêndio e os aparelhos mais sofisticados, mas não conseguiram. E sabemos que foi um desastre pavoroso nos Estados Unidos em outubro de 2007. Como será pavoroso a destruição da Babilônia. O incêndio que a vai destruir. E o texto diz: porque é forte o Senhor Deus que a julga. O juízo de Deus será irresistível. E aqueles que viviam do comércio e do luxo da Babilônia, das suas riquezas, tinham nela toda a sua esperança, vendo agora o seu comércio fracassado, a fumaça do incêndio subindo alto, sendo vista pelo mundo todo, o clamor e o desespero daqueles que tinham negócio na Babilônia, que comercializavam com ela, vendo a sua total destruição. Então é o mundo se preparando, meus prezados, para que Jesus Cristo reine absoluto e poderoso nessa terra. Todo poder contrário a ele será então desfeito, desmanchado,
e somente ele será rei em todo o universo. Os versículos subsequentes falam de toda a sua riqueza, de todo o material que lá era comercializado. E depois nos fala a respeito daqueles que comercializavam com ela, do seu desespero. Deus está julgando essa Babilônia, porque ela está embriagada com o sangue dos profetas, dos santos e dos que foram mortos na terra. O último versículo, versículo 24. Até nos parece que se cumpre aqui uma resposta daquelas almas que foram mortas e degoladas, e que clamavam: até quando, Senhor? No capítulo 6 de Apocalipse, versículos 8 e 9, quando as almas dos mártires debaixo do altar de Deus clamavam por vingança, e foi-lhe dito que repousasse mais um pouquinho. Parece que a hora da vingança de Deus chegou, e Babilônia será totalmente destruída, porque é forte o Senhor Deus quem a julga. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, pela graça de Deus já comentamos os capítulos 17 e 18. Falemos agora sobre o capítulo 19 de Apocalipse, que nos fala sobre as bodas do Cordeiro e a batalha do Armagedon. Leiamos os versículos 1 e 2 do capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém. Os juízos de Deus já foram derramados sobre a terra através dos selos, das trombetas e das taças que foram derramadas sobre a terra. E agora vimos sobre a queda da Babilônia e a alegria no céu. O mundo se prepara agora para o fim do governo humano e para o governo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o governo que se espera não será autocrático, não será uma ditadura, não será monárquico e não será democrático. Será a verdadeira teocracia. Jesus Cristo, Rei absoluto, reinando com todo o poder e glória em todo o universo. É o milênio que estudaremos no capítulo 20. Depois do grande trono branco e do juízo final. Mas o mundo se prepara, tudo está se encaminhando. Antes, porém, que se estabeleça o milênio, como já vimos a queda da Babilônia, se dará a grande batalha do Armagedon. Mas com a queda da Babilônia houve alegria no céu. Dos versos 1 a 6 encontramos 4 vezes a palavra aleluia. A palavra aleluia é uma palavra hebraica que significa Deus seja louvado. Um grande filósofo e teólogo que viveu do ano 1033 ao 1109 a.C., chamado Anselmo,
ele dizia que é a mais linda expressão do servo de Deus, é uma palavra de cunho, de caráter angelical. E Agostinho, considerado o maior teólogo do cristianismo depois do apóstolo São Paulo, ele dizia que a expressão que aleluia é a palavra que exprime a felicidade dos santos da glória. Todo crente verdadeiro não devia cessar de dar verdadeiros brados de aleluia. Brado, quando eu digo, não quero dizer gritar com voz alta, mas aquele aleluia que venha da alma, que venha do nosso interior. Aquele desejo forte de realmente louvar a Deus. Amados, permite-me abrir um pouco mais meu coração. Me veio um certo pensamento, quero crer que seja pelo Espírito Santo, quando meu coração se alegra e sai de dentro de mim aquela expressão tão gostosa dizendo aleluia. Me parece que essa voz se ouve lá no céu, lá na glória de Deus, ela penetra nas mansões celestiais. E os milhões e milhões de anjos ouvindo repetem aleluia, aleluia, aleluia. E o céu se enche de júbilo e louvor quando um servo de Deus aqui na terra usa essa expressão, vinda com toda a sinceridade da sua alma contrita e agradecida a Deus. Aqui encontramos os anjos dando brado de aleluia e comemorando a queda da Babilônia. A alegria dos anjos não é simplesmente por ver a queda da Babilônia e a ruína dos povos, mas a alegria e a gratidão a Deus por verem a justiça de Deus se cumprindo. Deus é um ser justo. Deus não comete injustiça. Ele é longânimo. Ele espera que o pecador se arrependa e se converta. Ele dá tempo. Mas quando o coração se endurece e não deseja um conserto com Deus, então a justiça de Deus entrará em ação. E foi o que aconteceu à Babilônia, tanto a mística como a comercial. Elas ruíram, elas caíram. E Deus lhes destruiu com fogo. Como lemos o texto, porque é forte o Senhor Deus quem a julga. E quando isso acontece, lá no céu, há júbilo e alegria pela queda da Babilônia. Esses habitantes do céu se alegravam e louvavam a Deus. O fumo da Babilônia sobe para todo sempre. Veja Marcos capítulo 9, verso 48. Salmo 85, verso 10. Onde está escrito que a justiça e o amor se encontraram. Vamos ler o texto, é melhor ler do que citá-lo de cor, podemos errar. Salmo 85, versículo 10. Está escrito assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus justo. Um certo poeta crente, ele compôs um diálogo interessante,
onde um pecador discutindo com o mensageiro de Deus dizia: mas Deus, que é eterno, doce, compassivo, imensamente bom e complacente, não mandará um filho seu para o ainda que altivo, para sofrer no inferno eternamente. Espero entrar no céu e ser feliz. De perto eu quero ouvir o ameno som, pois as Escrituras diz que Deus é Pai e imensamente bom. O mensageiro de Deus respondeu: Deus é mais do que bom. Deus é justiça e santidade. Não pode entrar no céu um pecador manchado ainda pela iniquidade. Que filho mau e louco usaria o amor de sua mãe para aviltar? É torpe quem no amor de Deus confia e se desculpa assim para pecar. Então, Deus é amoroso, dá tempo ao pecador, é longânimo, avisa e espera. Mas quando o pecador endurece o coração, então a justiça de Deus se manifesta. Leiamos agora a partir do versículo 5 até o versículo 10. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis tanto pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas palavras são verdadeiras, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tanto pequenos como grandes. Aqui não se refere à idade de crianças ou adultos, mas de pessoas de posição social elevada e pessoas de posição social humilde. Aqui na Terra se faz muita diferença entre pessoas de destaque social e pessoas de menor influência social. Mas a palavra de Deus adverte a todos, grandes e pequenos, que adorem a Deus e que glorifiquem a Deus. E uma grande multidão glorificando a Deus, porque os reinos deste mundo pertencem ao nosso Senhor e ao seu Cristo. Depois das grandes lutas e batalhas, se bem que ainda falta a batalha do Armagedon, mas Deus é aquele que pode falar das coisas antes que elas aconteçam. Romanos capítulo 4, verso 17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ainda resta a batalha do Armagedon, que falaremos dela logo em seguida. Mas no céu já se sabe, e já se glorifica a Deus, porque a última batalha se dará, e os reinos deste mundo entregues nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso trouxe alegria no céu, isso trouxe gozo no céu. E o verso 9 ele diz: e disse-me, escreve, bem-aventurado, felizes, muito felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento, da união,
de Cristo com a sua igreja. Quando se casam um rapaz e uma moça, se casam, quando há verdadeiro amor, a festa parece que não se restringe àquele momento dos familiares, dos amigos, mas por muito tempo o casal fica naquele clima de festa, de alegria, se curtindo, se amando. Como é humano, o amor de muitos se apagam, se acabam. Mas Jesus vai se unir à sua igreja. Haverá tanta alegria nesta união de Cristo com a igreja. Nessa festa de casamento, um casamento que nunca vai terminar. E diz, bem-aventurados, felizes os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A união de Cristo com a sua igreja. Assim como quando se casam, um homem e uma mulher se casam, convidam seus amigos e parentes, haverá muitos convidados para as bodas do Cordeiro. Além dos anjos de Deus que estarão presentes, todos aqueles salvos que recusaram o sinal da besta, que não farão parte da igreja, mas estarão presentes nesta festa sublime e maravilhosa, que a Bíblia chama de bem-aventurado. João ficou tão encantado, tão grato, tão reconhecido, que no impulso de gratidão, ele queria se prostrar aos pés do anjo para o adorar. E o anjo não aceitou, não faça isso. Adore a Deus. Que ensino precioso temos aqui. Quantos pregadores que gostam de ser aplaudidos, não é? Quantos pregadores que gostam de ser reverenciados, quase que adorados, querem arrancar elogio dos crentes, dos seus ouvintes. E às vezes nós corremos num risco muito grande de nos preocuparmos mais com a glória do pregador do que com a glória de Deus. Convém que preguemos com entusiasmo, com ênfase, com sabedoria, com inteligência, pregações arrebatadoras, maravilhosas, que leve o povo à presença de Deus, mas que o pregador não apareça. Quem deve aparecer é Jesus. A glória deve ser para Ele, somente para Ele. Tenhamos cuidado para não ficarmos envaidecidos. Não é necessário ser grosseiro com um crente. Quando ele cumprimenta o pregador, diz, pregador, que mensagem maravilhosa, como Deus te usou. Como eu ficaria te ouvindo por mais tempo. Não é necessário dar uma resposta grosseira a esse irmão, dizendo, irmão, não fala isso. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Não é necessário usar de grosseria com esse irmão. Mas trate-o como um irmão em Cristo e peça, ore por mim, irmão. Porque se o Senhor não me usar, eu não tenho nada de mim mesmo. Que eu possa continuar sendo usado nas mãos de Deus para edificar a sua igreja, para glorificar seu santo nome. Leiamos agora dos versículos 11 ao 21 do capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Nos fala da grande batalha do Armagedon, quando os exércitos do anticristo, o mundo todo reunido para destruir Israel, no vale dos filhos de Inom, que se chama também Armagedon, para destruir a nação de Israel. Israel, vendo que não tem a menor condição de reação, eles clamam ao Senhor Jeová por socorro divino. E João via Jesus montado em um cavalo branco. Esse cavalo branco, do capítulo 19, e o versículo 10, não é o mesmo cavalo branco do capítulo 6, da abertura do primeiro selo. Aquele não é o verdadeiro Cristo, aquele é o falso Cristo. É o anticristo, que vem enganando, pregando uma falsa paz. Agora sim, no capítulo 19 está o verdadeiro Cristo, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado de um grande exército. É claro que cavalo aqui é uma linguagem figurada. O Senhor voa sobre as asas do vento, montado em um querubim. Ele não precisa vir montado em cavalo. É apenas uma linguagem figurada, aquilo que João conhecia na época como animal de guerra, o cavalo, e ele viu uma batalha, então ele viu um cavalo branco, e um exército montado em cavalos brancos para fazer guerra ao anticristo, para derrotar o anticristo e para estabelecer o reino glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O anticristo, que até então se considerava invencível, forte, desafiador, na frente de um grande exército, com o material bélico mais sofisticado possível, tendo certeza da vitória, mas na sua frente aparece o grande vencedor, o Senhor Jesus Cristo. E o texto sagrado nos fala, no versículo 20, a besta foi presa e com ela o falso profeta. Eles não vão serem mortos, serão presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E depois de 1000 anos que estiverem lá, Satanás vai lá fazer companhia para eles. Agora vai só eles dois. E no fim do milênio, irá também Satanás
fazer companhia à besta e ao falso profeta. Os três agiram e atuaram aqui no mundo com perversidade, com engano, com mentira. E agora os três estarão juntos também no lago de fogo e enxofre. E tudo está preparado para que o governo glorioso de Jesus, o milênio, se estabeleça. E nunca mais haverá tristeza, nem derrota. O mundo vai experimentar 1000 anos de profunda paz. O milênio será na terra. Jesus vai governar neste mundo. No próximo capítulo, nós vamos estudar, então, a respeito do milênio. Que Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém.